viva proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja, cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Chamados pra brilhar, ser luz neste mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade. No poder do Espírito, nada pode nos deter. O ministério aviva, canta, só tu és o Rei. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja, cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Reina, Jesus. Vamos chegando aí, galera. Vamos compartilhando e convidando os amigos para participar. Vidas, famílias, nação se dobrarão ao Rei dos Reis, a tua unção. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reino, teu reino é justiça, paz e alegria. Teu reino é vida, esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos. Tem pessoas aí online, pastora? A viva proclamará só teu Não, nome, Hã? Salvador. aqui não Vem é. sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Chamados pra brilhar, ser luz neste mundo, Ninguém hoje aí online. anunciando tua verdade. No poder Vamos chegando aí, pessoal. pode nos deter. O ministério Ó. aviva, canta, só tu és o Rei. Vem sobre nós, Espírito Vamos lá então, pessoal. traz avivamento, vem Vamos começar vem o teu reino. o nosso encontro dessa noite. Boa noite para quem está chegando. Boa noite para o pessoal de São Gabriel. Boa noite para quem está em algum outro lugar, em alguma outra cidade, algum outro estado, talvez alguma outra nação. É um prazer chegar até vocês. Boa noite. Nós estamos falando aqui da região da fronteira, no Rio Grande do Sul, bem pertinho da fronteira com o Uruguai, na cidade de São Gabriel. Hoje é o nosso 11º episódio e hoje nós vamos começar a falar, nós vamos começar uma sequência
de encontros que é sobre a constituição do reino. Então nós vamos começar hoje e algumas quartas-feiras a gente vai estar abordando a constituição do reino, avançando gradativamente, de maneira que você possa acompanhar, ok? Eu quero aproveitar para dizer para você que no final do nosso encontro a gente vai estar orando, no final desse encontro a gente vai estar intercedendo, a gente vai estar orando por você, pela sua família e clamando a Deus que o seu reino e a sua vontade venham sobre a sua vida, tá ok? Então boa noite a todos vocês, você pode compartilhar, você pode enviar para amigos e será um prazer estarmos com você nessa noite de quarta-feira. Hoje é dia 29 de outubro do ano de 2025. Vamos lá então. Quem deu boa noite aí, pastora? Bom. Então tá. Eu vou começar aqui explicando para vocês então. O reino de Deus, a constituição do reino de Deus, ela está registrada no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Capítulos 5, 6 e 7 está a constituição do reino de Deus. E essa constituição do reino de Deus, ela está dividida em 7 partes, tá? A constituição do reino de Deus está dividida em 7 partes. Então nós vamos começar a ver hoje a primeira, que trata da natureza do povo do reino, tá? São 9 bênçãos que demonstram o tipo de pessoa que vive no reino ou como o Senhor espera que sejam os filhos do reino. Então essa natureza, ela vai nos mostrar como devemos tratar as pessoas. Como devemos tratar as pessoas, quer elas sejam salvas ou não. Isso não importa se ela é salva ou não. A orientação de Jesus é como nós temos que tratar, como nós temos que agir, quais devem ser as nossas reações. Então hoje nós vamos começar essa primeira parte, que é sobre a natureza do povo do reino. Ela vai do capítulo 5, do verso 1 ao 12. Nós vamos ver no máximo 2 ou 3 versículos hoje. Tá? Então hoje nós vamos ler Mateus 5. Vamos começar Mateus 5, 1 e 2. Tá? E aí depois a gente já entra na questão da Constituição. Tá? Vamos ver algumas coisas primeiro antes de entrar lá. Então, vamos lá. Boa noite, Ilza, Regininha. Boa noite, irmã Regina. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Uma coisa que talvez você nunca percebeu aqui, Jesus, ele liberou o Sermão do Monte, que é a constituição do reino. Esse Sermão do Monte, para quem que Jesus pregou? Para quem que Jesus está ensinando essas bem-aventuranças? Alguém me responde aí? Para quem Jesus está se dirigindo? Para quem Jesus está ensinando sobre essas bem-aventuranças? Então, alguém responde aí para mim? A Nara está com nós, a Camila Machado Quem? com nós, Nara, Camila. A Nara Silva, Nara Munhoz. Munhoz. Nara Munhoz, boa noite, irmã Nara. Camila, boa noite, Deus abençoe. Tem mais? Irmã E a Regina. Para quem Jesus está dirigindo essas palavras? Você consegue me dar uma resposta aí? Para quem ele direciona esse ensinamento das bem-aventuranças, eu não sei o que eu botei na cabeça 10, não são 10, são 9. Vamos lá. Então, o versículo 1 diz assim, quando viu Jesus aquelas multidões, Jesus viu a multidão, subiu o monte e sentou-se. Os discípulos chegaram perto dele e Jesus passou a ensiná-los. Então, Jesus está ensinando os discípulos.
Então, o Sermão do Monte, ou a constituição do reino, embora a multidão estava ali perto, embora a multidão ouviu o ensinamento de Jesus, mas ele direcionou aos discípulos, ele direcionou aos seus seguidores. Então, a constituição do reino, o ensinamento do reino, o ensinamento do evangelho, a prática do evangelho, Deus espera que aconteça a partir daqueles que o seguem, a partir daqueles que estão dispostos a segui-lo. Essa é a primeira coisa que a gente percebe aqui no início do Sermão do Monte. Jesus está ensinando os discípulos. Outra coisa interessante é que Jesus subiu um monte. Jesus estava na planície e ele subiu um monte. Por que ele... Tem coisas assim que a gente lê na Bíblia e parece que está ali por estar, é apenas uma coincidência, é apenas um acaso, que não existe um motivo, que não existe assim uma causa específica. Mas, se tratando de Jesus, não existe um acaso. Se tratando do que Jesus está ensinando, se tratando do que Jesus está falando, se tratando da intenção de Jesus de ensinar alguma coisa, se ele ensinava em parábolas, se ele ensinava nas mínimas coisas, nos mínimos ensinos, então algum motivo tinha dele. Ao invés de ficar na planície, porque eles estão próximos ao mar, eles estão próximos ao litoral. Eu tive a oportunidade de estar lá nesse Monte das Bem-aventuranças. Uma outra coisa que a gente pensa, um monte, você logo pensa um morro, você logo pensa um lugar altíssimo. Não, um monte, como a Bíblia fala em alguns montes, o monte que fica no jardim do Getsêmani, o monte da Transfiguração, um monte como esse monte aqui das Bem-aventuranças, na verdade é uma elevação. Talvez aqui no Rio Grande do Sul a gente chamaria uma coxilha, é uma coisa um pouquinho mais alta assim, não é tão difícil. Não é difícil de subir como é, por exemplo, o Monte Sinai, que daí é um monte mesmo, né? Que são 2.000 metros para subir. Ali não, é uma pequena elevação. Eu acho que também aqui em São Gabriel eu não conheço algum lugar que eu possa dizer, é semelhante àquilo ali. Mas o fato é que Jesus estava na praia, no litoral, e ele leva as pessoas para subir um pouco, um lugar que é chamado de monte, tá? Um monte das bem-aventuranças, ou onde ele pregou o sermão do monte, o sermão da montanha. Qual é o sentido disso? Vamos ver. O que um monte significa na Bíblia? Em alguns lugares o monte tem um significado, tem um porquê. Então, por exemplo, na profecia de Daniel, capítulo 2, verso 34 e 35, Daniel, capítulo 2, 34 e 35, ele fala de uma montanha, tá? Vou achar aqui para vocês, para mim ler. Ana Paula está nos assistindo. Ana Paula, mas saudade, Ana Paula. Ana Paula, sumiu a mulher. Bom saber que vocês estão bem. Vamos ver aqui, ó. Daniel, capítulo 2, 34 e 35. Daniel, capítulo 2, 34 e 35. Eu acabo sempre molhando o dedo aqui para virar as folhas, as páginas. 34 e 35. Esse texto se refere ao sonho de Nabucodonosor, que ele tem, 34 e 35, pastor, que ele tem um sonho de uma estátua, tá? E ele vê essa estátua, o sonho dele é essa estátua de cabeça de ouro, e você lê aí no texto aí, tá? E a parte de baixo dessa estátua, que é de ferro e barro, ela é atingida por uma pedra. Essa pedra derruba toda a estátua e essa pedra depois se transforma numa grande montanha. É isso que diz o texto, ó.
quando estavas olhando, capítulo 2, verso 34 de Daniel. 2, né? 4? 2:34. A senhora botou 4? É. Não, é 2:34. Capítulo 2:34. Se conseguir excluir aquele lá, 34, 35. Então, ele está interpretando para o rei agora o significado dessa estátua, tá? Ele tá dizendo para o rei o que ele havia sonhado. Depois ele interpreta o significado do sonho. Então diz assim, ó: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu a terra. Então, essa pedra que destruiu a estátua, que simboliza os reinos do mundo, hoje, neste momento, o mundo está vivendo o tempo do governo dos pés de ferro misturado com barro. Uma pedra será lançada e vai derrubar essa estátua, ou seja, vai desfazer todo o sistema de governo, e essa pedra vai se tornar uma grande montanha. Essa montanha que encheu toda a terra nada mais é do que o reino milenar, tá? Então a montanha, em alguns textos da Bíblia, ela representa o reino milenar, tá? Por isso que Jesus leva para o monte, ou seja, se você está disposto, se você quer entender os ensinamentos de Jesus, você precisa estar no reino. Se você quiser entender os ensinamentos de Jesus fora do reino, usando a sua capacidade mental, usando o entendimento teológico, religioso, você não vai conseguir. Porque o reino de Deus, você precisa estar no reino para conseguir entender o que Jesus está falando, tá? Então, o nível do que Jesus quer falar é o nível de uma vida guiada pelo Espírito, uma vida sujeita ao Senhor, tá? Então vamos lá, outra coisa. Então Jesus levou para o monte, ou seja, você quer entender o evangelho do reino, você quer entender os ensinamentos de Jesus, você não vai entender tentando usar a filosofia, você não vai entender tentando usar uma mente religiosa, não, você tem que estar no reino, você tem que ser levado ao monte do reino para entender os ensinamentos de Jesus. Outra coisa, porque você vai ver aqui, voltando lá para Mateus 5, que Jesus vai citar 9 vezes a seguinte expressão: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado e bem-aventurado. Então esse bem-aventurado significa o quê? Abençoado. Abençoado. Segundo sentido, louvado. Terceiro sentido, feliz. Abençoado, bem-aventurado então é abençoado, louvado ou feliz. Tá? Jesus está ensinando os discípulos, Jesus não está ensinando a multidão, Jesus está se dirigindo. O que é um discípulo? É um aprendiz, é alguém que está estudando, é alguém que está aprendendo, alguém que está aprendendo com o mestre e está seguindo os seus ensinamentos. Isso é um discípulo. Tá? Então vamos lá, vamos ao primeiro deles, verso 3, capítulo 5, verso 3. A primeira bem-aventurança. Tá? Mateus 5,3. Mateus 5,3. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, e vou ler na tradução atualizada. E esse é um texto que é importante a gente ler nessas duas versões para que você compreenda bem, tá? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois
o reino do céu é delas. Na linguagem atualizada, na versão atualizada diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outra versão seria os pobres de espírito. Então, vamos entender o que Jesus está falando. A questão não é, o que ele está dizendo aqui, ó. Pobre em espírito ou pobre de espírito não é um espírito pobre. Uma ordem, a colocação, ela muda completamente o sentido. Então, o pobre em espírito ou pobre de espírito não é mesmo que um espírito pobre. O que significa essa bem-aventurança aqui? Bem-aventurado aqueles que se esvaziam e que se desembaraçam das coisas da velha natureza para receber as coisas novas. Eu acho que eu até já falei aqui alguma vez nos nossos episódios que para que o reino de Deus entre, é necessário que saiam coisas que foram colocadas para dentro do teu coração, para dentro do teu espírito, pela religião. Algumas religiões, elas conseguem preencher os espaços do espírito de uma pessoa, o seu grau de exigência, o seu grau de intervenção na vida da pessoa, ele é tão grande, ele é tão intenso, que não há espaço para muita coisa. Por exemplo, a religião judaica. A religião judaica, ela afeta, ela atinge tantas áreas da vida de uma pessoa, que ela atinge a vida do lar, a vida em sociedade, a vida, as leis, as regras, a vida do dia a dia, de higiene, de dieta, de culinária, vida de casamento, de filhos, tudo. Então, a pessoa que ela vive uma religião judaica, não há espaço para entrar uma vírgula do reino de Deus, porque essa religião já ocupou muitos espaços dentro da pessoa. Outra religião que domina profundamente e que pode provocar também distorções na mente de uma pessoa, inclusive, é a religião islâmica, que igualmente quanto a religião judaica, ela consegue afetar, ela abrange muitas áreas da vida da pessoa. Então ela abrange também todos da mesma maneira que a religião judaica. E você sabe que tem uma outra religião que também ela consegue afetar, ela consegue encher a pessoa de tal maneira que não há espaço para muita coisa, que é a religião evangélica. Exatamente a mesma coisa. Eu sou de um tempo, sou antigo na fé, eu sou de um tempo, por exemplo, que quando era dia de Santa Ceia, os pastores diziam assim: hoje vocês tomaram a Santa Ceia, o marido não pode chegar perto da esposa. Eu sou de um tempo onde as pessoas pediam permissão para o pastor se podiam casar ou não. Eu já vi pessoas pedir permissão se podia ter filho ou não. Então, dentro da religião evangélica, ela consegue introduzir na mente da pessoa regras, por exemplo, o que ela pode vestir, como que deve ser o seu cabelo, como deve ser a sua conduta aqui, ali, tal. Isso vai enchendo áreas dentro do coração, dentro do espírito da pessoa, que não há lugar para o reino de Deus. Não há lugar para Jesus entrar e trazer algo novo. Você lembra que Jesus ele conta uma parábola dizendo assim, que não pode colocar vinho novo em um odre velho. É a mesma coisa. Você não pode colocar o vinho novo em um odre velho. Você não pode colocar uma coisa nova, que é o reino de Deus, que são os ensinamentos do reino de Deus, dentro de um coração que está cheio de religiosidade. Existe muita coisa que as pessoas praticam que não é evangelho. Muitas coisas que são misticismo, por exemplo. Muitas coisas que são apenas religiosidade. Eu não posso vestir tal roupa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Há pessoas que dentro do seu coração, elas pensam
o dia que aquela mulher tirar o vestido comprido e colocar uma calça, né, colocar, como diziam os antigos, colocar um slack, colocar uma calça comprida, colocar um legging, enfim, aquilo ali a mulher acha que está no inferno. Por quê? Porque foi construído dentro do coração dela que ela já está perdida agora se perdeu. Ou porque passou um batom. E outros ainda fazem misturas de interpretações onde dizem que o pecado de Jezabel é porque ela pintava os olhos. O pecado de Jezabel não era pintar os olhos. O pecado de Jezabel era outra coisa, ela era uma mulher dominadora. Ela era uma mulher que dominava sobre o marido, é um espírito dominador. Não era o fato dela pintar os olhos, porque lá cita que ela pintava os olhos, mas esse não era o pecado dela. Então, quando uma religião ela enche a pessoa de tantas coisas, de tanto medo, de tantas regras, de tantos rituais, de tanta imposição, quando o reino de Deus chega, algumas coisas precisam sair para que o novo entre. E quem precisa entender isso é a própria pessoa. Quem precisa decidir se vai seguir a Jesus é a própria pessoa. E quando ela decide que vai seguir a Jesus, o passo seguinte é se esvaziar. O passo seguinte é começar a tirar de dentro de si tanta religiosidade, tanto ritualismo, tanto misticismo, tanta heresia que foi colocado para dentro dela, para que então o reino de Deus entre. Para que então, e veja que Jesus coloca que entre as 7 partes da constituição do reino. Na primeira lei, na primeira regra da Constituição, que trata da natureza do povo do reino, Jesus está dizendo, é preciso se esvaziar. É preciso se desfazer. É preciso abandonar essa ideia, essa mentalidade distorcida, corrompida pelo pecado, pela religião, para que o reino de Deus consiga entrar. Então, o que Jesus está dizendo? Bem-aventurado, então, ser pobre de espírito. O que significa? Significa que nosso espírito precisa se esvaziar de todas as coisas que a religião o encheu. Qual é a recompensa daqueles que conseguem se esvaziar, conseguem se desfazer, conseguem se desembaraçar da mentalidade religiosa? A recompensa está ali, ó. Porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. O que você acha que é o reino dos céus? Alguém responde para mim, eu vou colocar aqui a música. O que você acha que é este reino dos céus? E responda aí. Me responda aí o que você acha que é esse reino dos céus. Hã? Alguém me responde aí. Alguém colocou alguma coisa aí, pastora? Não, ele está conosco a Gervásia. Boa noite, irmã Gervásia. Charlene. Boa noite, irmã Charlene. A Pamela também. Boa noite, irmã Pamela. E o que já estava. Né? Alguém saberia me responder o que se refere a essa recompensa? Porque deles é o reino dos céus? Vamos lá então. O que significa? Bom, quero que você entenda o seguinte, ó. O reino de Deus, ele já existe desde antes da fundação do mundo e vai continuar existindo até que termine todas as coisas. O reino dos céus, ele se refere a um período de tempo dentro do reino de Deus. O reino dos céus se refere ao governo milenar. O reino dos céus se refere ao governo milenar. Então, Jesus vai dizer várias coisas aqui a respeito de quem vai herdar a terra, quem vai entrar no reino. Muitas vezes a palavra de Deus não vai entrar no reino. Ela está se referindo a um governo milenar.
Por exemplo, quem vai entrar nesse reino milenar? A gente vai, talvez em um momento, estudar sobre quem são os vencedores. São os filhos de Deus, são aqueles que alcançaram maturidade, que são salvos e que, como prêmio, vão governar com Cristo durante o reino milenar. Então, essa recompensa está se referindo a algo, a um prêmio que Jesus vai dar para essas pessoas. Quem são essas pessoas? Os pobres em espírito, aqueles que se esvaziaram da mentalidade religiosa e que permitiram que o reino de Deus entrasse para dentro do seu coração, entrasse assim no sentido de se desfazer da mentalidade religiosa e que puderam crescer, ampliar o seu entendimento, colocar em prática o reino de Deus e que essas pessoas então, como recompensa, vão herdar o reino de Deus. É isso que está dizendo ali, ó. Porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Deles é esse governo, tá? O que mais que diz aqui? Esse é o primeiro. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos ver o segundo. Mateus 5, verso 4. Mateus 5, verso 4. Mateus 5, verso 4. Gente, toda essa primeira parte vai do verso 1 ao 12. Nós vamos ler talvez mais um ou dois, porque não dá tempo de ver os 12 aqui, e se tiver que falar rápido assim, muito resumido, eu não sei se adianta para você, tá? Então, esse aqui agora, o verso 4 diz assim, ó: bem-aventurados, ou felizes as pessoas que choram, porque Deus as consolará. Essa na linguagem de hoje. Na atualizada diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa eu vou esperar uma resposta de vocês. A Nara, na anterior, disse é viver no Espírito. Do reino dos céus. Tá, então o reino dos céus é um governo, é um tempo dentro da cronologia de Deus, que é o tempo do governo milenar. Aqueles que vão governar com Cristo estarão governando no reino dos céus, tá? Agora vamos ver, eu quero que vocês me respondam. Aqui está dizendo, bem-aventurados os que choram. Os que choram pelo quê? Choram pelo quê? Qual é esse choro que você imagina que Jesus está falando? Eu vou esperar respostas aqui antes de eu avançar. E eu pretendo falar desse mais um versículo ainda. Choram pelo quê? Me responda aí. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram, por que motivo? Pelo que essas pessoas choram a ponto de serem consoladas por Deus? Então, por favor, me dê uma resposta aí. O que você pensa, o que você entende, o que você acha, qual é o teu entendimento? Me dê uma resposta aí antes de eu continuar. Eu vou esperar, hein? Vou esperar a tua resposta. Choro de arrependimento. Pamela e a Camila, arrependimento. Choro de arrependimento, choro de arrependimento. É arrependimento. Arrependimento. Vamos lá. Vamos lá. Alguém mais aí quer me ajudar? Respondendo, que choro é esse? Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro. Camila Machado, pela dor do próximo. Pela dor do próximo. Tudo bem, quem mais? A Camila não tinha respondido ali antes? Foi a Nara e a Pamela? Maria Salles dos Santos, é pastora, né? Pastora Maria! Paz, pastora. Pastora Maria, paz, que Deus lhe abençoe, que o Senhor alcance a sua família, que teve uma perda recentemente, que o Senhor possa consolar vocês aí, tá? Qual é o motivo desse choro? As pessoas responderam ali arrependimento,
Choro de arrependimento, choro de arrependimento, arrependimento pela dor, e pela do, dor próximo. do próximo. Então vamos lá. Quem colocou as respostas ali foi a Nara, a Pamela. A Pamela, Camila e 2 vezes a Camila é arrependimento Ah, tá. pela dor do próximo. Então tá, então vamos lá. Vamos entender aqui. Bom, essas bem-aventuranças, elas estão interligadas, ou seja, uma coisa está ligada à outra. O que Jesus está tentando ensinar aqui? Ele está ensinando a natureza do povo do reino. Ele está dizendo como o povo do reino deve tratar as pessoas à sua volta, sejam elas salvas ou não. A primeira coisa que Jesus diz, é preciso se esvaziar daquilo que a religião colocou para dentro, para que as verdades do reino de Deus entrem. Então, como consequência de você, das verdades de Deus entrarem para dentro de você, você não apenas vai chorar, mas vai chorar por um motivo certo. O que Jesus está querendo dizer àqueles que choram? Nós vemos hoje, em toda a internet hoje, encheram de imagens das mortes que aconteceram lá no Rio de Janeiro. Já estava em 140 mortos, de homens, mulheres, de pessoas que foram, que morreram em confronto com a polícia. Então houve um pedido de clamor que saiu do Rio de Janeiro pedindo, por favor, orem pelo Rio de Janeiro. Mas o que Jesus está querendo dizer? Olhe para o mundo. Olhe para a condição do mundo. Olhe para a situação do mundo. O pecado, o ego, as trevas, o mundanismo predominando sobre a maioria das pessoas. Deus o Pai sendo insultado. Cristo sendo abertamente rejeitado. O Espírito Santo sendo ridicularizado, sendo usado como moeda para ganhar dinheiro. A igreja, quando não é perseguida, ela está escandalizando o mundo por causa da carnalidade. Hoje, países da África, diariamente são 70, 80, 50 cristãos morrem diariamente, sendo perseguidos, uma limpeza religiosa que está acontecendo na África. Nas regiões do Oriente Médio, os cristãos são mortos, crucificados, eles são sacrificados, eles são martirizados. Então você olha para o mundo, olha para a condição do mundo, olha para a violência do mundo, olha para as guerras, olha para o aumento de criminalidade, olha para o aumento de mortes, olha para as doenças, olha para o abandono dos necessitados. Veja que hoje, por exemplo, um cachorrinho, um pet, ele é muito mais cuidado, ele é muito mais bem tratado do que as crianças que estão passando fome. Veja a quantidade de pessoas que estão morrendo sem salvação, e uma morte sem salvação está selando um destino eterno longe de Deus. Debaixo do entendimento de Deus, se você olhar para essas coisas, vamos falar daqui de São Gabriel, vamos falar da nossa terra, você que me ouve daqui de São Gabriel, você que está em outro lugar, talvez no lugar que você vive, existem realidades também tão chocantes quanto a nossa. São Gabriel é uma cidade da região da fronteira, e nessa região nós temos um alto índice de pedofilia. São Gabriel está entre os 8 maiores índices de pedofilia no Rio Grande do Sul estão nessa região da fronteira. E São Gabriel está em 5º lugar. Ou seja, é um número elevado demais para uma cidade que não é tão grande assim, não. Tem 50 e poucos mil habitantes. A violência, ataques
crimes com armas brancas. Isso é algo que você olha, a violência contra a mulher, a violência contra o necessitado, a violência contra aquele que ninguém ouve, ninguém vê, ninguém escuta o pobre, diz a Bíblia. Se você olha para essas coisas e isso não te abala, o teu coração já está cauterizado, as tuas emoções já estão cauterizadas. Se você que é cristão, se você peca, se você erra, se você falha, se você transgride a lei de Deus, e isso não te comove, você está cauterizado, isso não te faz chorar, isso não te faz lamentar, isso não te faz desejar uma vida nova, uma vida diferente, uma sociedade melhor, uma sociedade onde as crianças sejam guardadas e protegidas por aqueles que deveriam guardar e proteger, e ao invés de serem abusadas. Se você olha para essas coisas e isso não te gera tristeza, isso não gera no teu coração um lamento, e isso não te faz chorar, então você ainda não entendeu o reino de Deus. Se você vê uma criança passando necessidade, semana passada a gente foi pegar almoço ali em algum lugar, estava lá sentado na porta do comércio, 2 homens alcoolizados, e a gente tentou encaminhar para uma casa de recuperação, não deu certo, enfim. E eles veem a gente, dizem: ô pastor, por favor, pastor, faz alguma coisa, pastor, me ajuda. Se você vê essas coisas e você não enxerga, porque às vezes a pessoa não enxerga a criança que pede comida, a pessoa não enxerga a pessoa que está alcoolizada, você não enxerga a pessoa que está sentada na beira do caminho, que está ali deitado no chão, está dormindo, alcoolizado, às vezes todo urinado. Você vê essas coisas e isso não te comove mais, você ainda não entendeu o reino de Deus. Agora, se você olha para essa sociedade, se você olha para esse mundo, se você olha a condição desse mundo, e dentro do teu coração há um clamor por justiça, dentro do teu coração há um clamor para que Deus intervenha, há um clamor para que as pessoas encontrem paz, há um clamor para que as pessoas sejam salvas, há um clamor para que aquelas crianças finalmente recebam alimento e sejam protegidas, e sejam amadas, e sejam agasalhadas, e recebam a tranquilidade, a paz e a felicidade de ser criança, porque elas devem ser crianças. Se você entendeu isso, e quando você orar, e quando você chegar diante de Deus, então você vai chorar, aquilo vai cortar o teu coração, aquilo vai rasgar o teu coração, e você vai chorar por isso, ou vai chorar por você mesmo, porque pelos seus pecados, pela forma como você levianamente peca contra o Senhor, pela forma como você levianamente nega Cristo, pela forma como você levianamente vira as costas para Jesus e troca Jesus às vezes por coisas que não têm valor algum, que não têm sentido algum, às vezes troca um encontro com Jesus por um churrasco, por uma festa, por um aniversário, por alguma coisa. E aí, se você começa a chorar por essas coisas, pelo pecado, o choro de arrependimento, como alguém disse, o choro pela dor de alguém, o choro pela condição que o mundo está vivendo, o choro por um clamor de justiça, o choro porque a Bíblia diz que o trono de Deus, as bases do trono de Deus são juízo e justiça. Então, se você chorar por esse motivo, se você chorar por ver essas coisas, qual é o consolo que Jesus diz? Qual é a recompensa que Jesus diz? Serão consolados. Quando que serão consolados? Novamente vem o reino milenar. Quando Jesus vem e ele vai estabelecer o seu governo. Estabelecer o seu governo. Quando Jesus vier e estabelecer o seu governo, não haverá mais governo injusto, não haverá mais governo ditador, não haverá mais cristãos sendo perseguidos, não haverá mais fome e necessidade, não haverão mais pessoas esperando por cura, por uma cirurgia, por um tratamento, como a gente vê
quase todos os dias nas redes sociais, alguém pedindo, por favor, me ajude, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando Jesus vier, ele por fim vai derrotar o inimigo e ele, Jesus, vai governar. O consolo é esse, saber que Jesus virá e que finalmente ele vai estabelecer um governo justo. Na terra por Na mil terra, anos. por 1000 anos. 1000 anos ele vai governar sobre a terra. Isso vai ser algo extraordinário. Nós lemos aqui na semana passada, o leão e o cordeiro vão pastar junto. A criança vai brincar sobre um ninho de serpentes e a serpente não vai picar essa criança. Haverá paz, haverá abundância de paz. Poucos dias atrás, o mundo comemorou um acordo de paz entre Israel e o Hamas, que não durou, 48 horas. E o Hamas começou a atacar, acabou-se, não tem. A paz verdadeira que vai existir vai ser quando Cristo vai governar sobre a terra. Então, primeiro, bem-aventurados os que se esvaziam da mentalidade religiosa, do ensinamento religioso e permitem que o reino de Deus, a verdade do reino de Deus possa ser introduzido para dentro de si. Tendo esse entendimento do reino de Deus, essa pessoa não vai chorar. Hoje o cristão chora porque ele não tem um sofá, ele chora porque ele quer, um carro, ele chora por alguma outra coisa material, mas ele não chora pelo pecado. Ele chora porque ele acha que Jesus, ele é o Papai Noel, ele acha que Jesus é o gênio da lâmpada, que tem que satisfazer os seus desejos, mas ele não chora quando ele olha para o mundo e vê o mundo absorvido, inundado, encharcado de pecado, de transgressão e de desobediência. Vamos ao outro, verso 5. Já são 15 minutos, eu tenho 15 minutos aqui para falar sobre esse verso do verso 5. Qual é esse aqui agora? Alguém colocou alguma coisa para nós aí, pastor? Não, Vinícius Santiago está assistindo. Boa noite, Vinícius. Vinícius está me devendo uma visita, hein, Vinícius? Vamos lá, Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Essa na linguagem de hoje. Na versão atualizada diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa versão da linguagem de hoje, nesses bem-aventuranças, ela deixa muito a desejar. Porque ela consegue assim inverter muito o sentido dessas palavras. Então, o que Jesus está falando? Ser humilde não é o manso que Jesus está falando aqui, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não significa simplesmente alguém que é gentil. Não é simplesmente alguém que é humilde. Não é simplesmente alguém que é submisso. Não, ele está falando o que você vê. Eu não me lembro em qual dos episódios que eu falei que o reino de Deus ele exige de nós muito além, muito mais do que outra coisa. O reino de Deus exige de nós um comprometimento maior. O reino de Deus exige esse comprometimento porque ele é possível de ser praticado quando nós andamos no Espírito. Não é pela nossa força. Não é pela nossa habilidade. Então, o filho do reino, o cidadão do reino, que se deixa encher pela verdade do reino e que chora pelos motivos certos diante de Deus, o resultado dessa prática de vida, do ensinamento da palavra, de como ele vai reagir com o mundo, ele vai se tornar uma pessoa mansa. Mas o que é esse manso? É aquela pessoa que vai sofrer a oposição do mundo de forma voluntária. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 5. No capítulo 24 de Mateus, você vê quando Jesus é preso e quando ele é levado diante de Pilatos, diante de Herodes, diante das autoridades, e eles questionam, eles falam, eles acusam, eles dizem. E você vê que Jesus, em momento algum, ele se defendeu.
Ele foi acusado falsamente, ele foi acusado com mentira, com falsos testemunhos. Pilatos chegou a dizer: este homem é inocente, não vejo nele culpa alguma. Mas, diante de tudo que dizia a respeito dele, se eu não me engano foi Pilatos que disse: por que tu não me responde? Por que tu não me diz alguma coisa? Eu tenho o poder de te livrar, eu tenho o poder de te salvar. E Jesus dá uma resposta para ele dizendo assim, ó: nenhum homem tem poder ou autoridade que não lhe seja dada por Deus. Não é mérito dele, foi Deus que deu autoridade. Então, o que Jesus está dizendo? O que o mundo ensina hoje? O mundo ensina que se você quer conquistar coisa, você precisa lutar. E quem luta é o que ganha a terra aqui agora. Quem luta é o que ganha a terra. Então, por exemplo, ó, hoje está acontecendo uma guerra na Rússia, tá ok? Por que é essa guerra? Porque a Rússia quer anexar a Ucrânia ao seu domínio. Então, quem vencer a guerra é o que vai ter o domínio sobre a terra. Tá? Então, o que o mundo ensina? Se você lutar, se você guerrear, se você batalhar, você vai conquistar a terra. Então, a maneira humana de ganhar a terra é lutando por ela. É você batalhando por ela. Mas a maneira do reino de Deus de herdar a terra é não revidando. Não é fazendo protesto, não é fazendo movimentos em redes sociais, buscando engajamento, protestos, mas através da mansidão. Jesus foi torturado, Jesus carregou a cruz. Jesus, se você viu, já deve ter visto em filmes e coisas sobre como foi a forma que Jesus foi crucificado, a forma como ele foi julgado, toda a injustiça que praticaram contra ele. Jesus não disse uma única palavra. Então, Jesus está dizendo assim, ó: se você é um cidadão do reino, você tem que aprender a não se defender quando alguém se levanta injustamente contra a tua vida. Quando você é ofendido, quando você é caluniado, quando alguém faz alguma coisa contra você por causa da sua fé. E fique bem claro, não é porque houve confusão lá, porque brigou por causa de marido, porque não sei o que. Não, eu estou falando de uma perseguição única e exclusivamente por causa da sua fé. Você é perseguido e é prejudicado por causa da sua fé. As pessoas falam, comentam, te prejudicam por causa da sua fé. E você, que é um cidadão do reino, ao invés de você querer brigar, xingar, eu vou atrás dos meus direitos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Jesus diz assim, ó: os mansos herdarão a terra. Jesus está dizendo: não revide, não responda, não rebata, não devolva, não faça nada a não ser curvar a sua cabeça e ficar calado. É isso que Jesus está falando. A gente aqui, eu e o pastor já vimos situação assim, ó, que quanto mais a gente queria se defender diante de tantas coisas que se falavam, quanto mais a gente queria dizer, gente, isso é mentira, isso não é verdade, isso é um engano, não foi assim. Quanto mais a gente quis se defender, pior ficava a situação. Pior ficava a situação. E então um dia eu fui falar com Deus. E eu disse: Senhor, isso não é justo. Não é certo isso que estão fazendo com a gente, comigo, com a pastora, com a minha família. Isso não é certo, Senhor. E quando eu estava orando por isso, e quando eu estava clamando por isso, Deus me disse o seguinte: não diga nada. Eu disse: mas Senhor, e ele me disse assim: você já viu um morto se defender? Você já viu um morto se defender? Eu disse: não, Senhor. Então você não precisa se defender. Essa é a verdade. Quando uma pessoa morre, alguém pode chegar e dizer: vai fazer isso, fazer aquilo. Ele está morto, ele não vai se levantar para se defender. E a palavra de Deus, ela diz que nós estamos mortos. Estamos mortos para o pecado, mortos para o mundo, mortos, aquela velha pessoa não existe mais, você está morto. Então, eu entendi que eu tinha que me calar, que eu tinha que me silenciar e deixar que Deus, no seu tempo, fizesse a justiça se ele entendesse que deveria fazer justiça.
Então a Bíblia ensina algo, irmão, isso aqui, o que eu vou dizer? Não é fácil a gente lidar com engano, com mentira, ser prejudicado, as pessoas ofenderem, inventarem todo tipo de coisa, que eu não vou nem citar o que falavam naquela época, que já passou, está passando 13 anos, então, que foi uma fase muito complicada, onde as pessoas disseram que iam nos expulsar da cidade. Só iam parar quando nos expulsasse da cidade, para ver a situação da mentalidade dessas pessoas. Mas a gente se calou, apenas orou, entregou nas mãos de Deus. Então, o que Jesus está dizendo? A mansidão, ser manso. A mansidão no reino de Deus é o que nos torna apto a receber de Deus a recompensa. Você lembra que lá na lista do fruto do Espírito, entre eles está mansidão. Mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. Lá está a mansidão. Então, na terra, no mundo, na terra, fora do governo de Cristo, as pessoas lutam para conquistar a terra. No reino de Deus, você não luta, você se entrega. Você voluntariamente se entrega para poder receber de Deus uma recompensa. Quando que vai ser essa recompensa, pastor? Quem é que vai herdar a terra? Em que tempo vai herdar a terra? Você vê, olha só, Lucas capítulo 19, verso 17. Lucas capítulo 19, verso 17. Lucas 19, 17 e depois 19. Lucas 19, verso 17 e verso 19. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Tá difícil demais para vocês? Me respondam aí, queridos. Se tá difícil para vocês entender, vocês me respondam, tá? Vai respondendo aí para mim, por favor. Porque semana que vem nós vamos avançar mais e é importante que você entenda isso aqui, tá? Quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente está aqui de novo, toda quarta-feira. Lucas 19, capítulo 19, verso 17, depois verso 19. Respondeu-lhe, deixa eu ver aqui. Muito bem, respondeu ele, Jesus. Você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. Depois o verso 19. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. Então Jesus está falando aqui, nessa parábola das 10 moedas, ele está falando de alguém que vai ser honrado, que vai ser recompensado pela forma como ele cuidou das coisas do seu senhor. O senhor deu para ele moedas e ele então investiu essas moedas, ele cuidou dessas moedas, enfim, são chamados os talentos, tá? Então, quando é que os mansos herdarão a terra? Durante o reino milenar, onde Jesus vai governar a terra e Jesus não vai governar sozinho. Os justos, os santos, os filhos maduros, os filhos ruiosos, como diz a palavra, os vencedores, como diz a palavra, eles vão governar com Cristo. Então você vê lá atrás, ó, vai herdar a terra, vai governar com Cristo, aqueles que se esvaziaram da mentalidade religiosa, aqueles que aprenderam a chorar pelo motivo certo, aqueles que foram mansos e puderam lidar com a perseguição do mundo. Eu vi recentemente um vídeo de um cidadão, foi no Paquistão, se não me engano, no Afeganistão, onde um grupo de soldados xiitas, esses soldados como é que chama, meu Deus, radicais islâmicos, eles pegaram assim, um grupo de cristãos, eles pegaram um homem que podia revidar, um homem que podia, sei lá, bater e ferir alguns soldados antes de ser abatido. E eles batiam e o homem não revidou. O homem ficou parado, sendo espancado, sendo agredido, sendo violentamente atacado. Ele não disse uma
palavra e não revidou de forma alguma. Então, essas recompensas, elas vão existir e elas vão acontecer numa próxima era, que vai ser no governo do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido essas 3 bem-aventuranças. Eu espero que você tenha compreendido a importância de se esvaziar de uma mentalidade religiosa. O reino de Deus não é um título de uma conferência, o reino de Deus não é um título de uma mensagem de domingo, o reino de Deus não é um tema de uma canção. O reino de Deus é uma vida, é uma prática de vida. O reino de Deus é viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não tem a ver com religião, tem a ver com uma vida. Aqueles que estão dispostos a seguir o Senhor Jesus. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, você, por favor, me chame aí agora, me diga qual é a parte que você não entendeu, que eu dou uma explicada aqui de novo. Alguém respondeu alguma coisa aí, pastor? Não. Por favor, me responda aí, me dê um oi, me diga alguma coisa. Ou se você entendeu, diga eu entendi. Para que a gente então encerre aqui nessa noite, a gente vai estar orando, a gente vai estar falando com o Senhor. E semana que vem a gente continua aqui. São 7 partes, nós estamos vendo apenas uma parte, um pedaço da primeira parte, tá? Então isso vai ser algumas quartas-feiras, se a gente quiser ver toda a constituição do reino de Deus. A primeira parte se refere à natureza do povo, como esse povo de Deus deve agir numa vida em sociedade. Ninguém perguntou nada? Camila colocou, eu entendi. Amém, irmã Camila. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém entendeu ou mais alguém não entendeu e precisa de uma ajuda para compreender alguma parte? Você tem dificuldade? O que pode ajudar você? A Nara colocou, eu entendi. Amém. O que pode ajudar se você não entendeu, pega depois que encerrar a live, assista de novo 2, 3, 4, 5 vezes, anote. Se você quiser me chamar para que eu lhe explique, você pode me chamar, me chame pelo Messenger, me chame pelo WhatsApp, que eu, com muito prazer, ajudo você a entender, a compreender, explico para você aquilo que você provavelmente não entendeu. Amém? Amém. Vamos orar então, você que está na sua casa, você que está no seu lar, você que certamente tem motivos para orar, motivos para falar com Deus, motivos para se apresentar diante do Senhor. Nós queremos orar nessa noite. Queremos orar pela sua casa, queremos orar pela sua vida, queremos orar para que o reino de Deus venha sobre você. Essa é a oração que Jesus falou. Jesus disse, venha a nós o vosso reino. Essa oração é a oração que Jesus quer que a gente faça. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. É a oração que poucas pessoas têm coragem para fazer. Senhor, que a tua vontade seja feita. Então, por favor, nós vamos orar. Eu quero orar pela tua casa, pela tua vida. Eu quero orar para que você entenda o evangelho do reino. Eu quero orar para que essa semente não seja roubada. Eu quero orar para que Deus crie uma fome, uma sede dentro do teu coração, que você tenha desejo por aprender mais, por buscar mais e por viver mais daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus amado, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Ah, meu Deus, que bom nos debruçar sobre os ensinamentos da Tua Palavra e podemos, Senhor, entender o que o Senhor espera de nós como Seus filhos, de nós como cidadãos do reino, o que o Senhor espera que seja o nosso modo de vida, o que o Senhor aspira e anseia que nós abracemos como conduta de vida no nosso dia a dia. Eu quero orar, Senhor, por essa família. Eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que nesta noite está agora diante de Ti, Senhor. Talvez a sua casa está sendo atacada por forças espirituais. Talvez este lar viva, Senhor, sendo atacadas pela violência, sendo atacado, meu Deus, pela fome, pela necessidade, sendo atacado, Senhor, por doenças. Forças espirituais do mal estão atacando as pessoas dessa casa
atacando essa família. E eu oro por essa família agora, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que quando um valente aprisiona uma casa, é necessário que haja um mais valente do que ele, que entre e que subjugue esse valente e que liberte essa família. Senhor, entra agora dentro dessa casa com a verdade do teu reino. Entra agora, Senhor, neste lar. Entra agora, Senhor, neste quarto de hospital, neste ambiente de enfermidade, porque na verdade do teu reino, Senhor, curar enfermos faz parte da manifestação do teu reino. Eu oro agora, Pai, repreendendo toda enfermidade. Eu oro agora repreendendo, meu Deus, toda angústia, todo pânico, todo medo, toda depressão, todo sentimento de morte. Eu oro agora, meu Deus, repreendendo toda a violência. Eu oro repreendendo, Senhor, os tumores. Eu oro repreendendo, meu Deus, o câncer. Eu oro repreendendo todo tipo de enfermidade que está afetando essa vida. Eu oro liberando vida, liberando saúde sobre esta pessoa. Esse corpo debilitado seja tocado por ti, Senhor. Esse corpo debilitado seja vivificado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, o fim desse sofrimento. Eu declaro, Senhor, o fim dessa dor. Eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, saúde para esse corpo. Eu declaro, Senhor, que a mente e os pensamentos sejam agora reorganizados, reordenados pela ação do teu Santo Espírito, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor salve essa casa, que o Senhor salve essa família, que o Senhor salve os filhos, que o Senhor salve os idosos, as crianças, os jovens, salve esse marido, essa esposa, salve os integrantes dessa casa. Como tu disseste, Senhor, na casa de Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, que as portas do trabalho se abram. Eu oro para que haja provisão, para que haja sustento, para que a miséria caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar que a tua vontade seja feita, que o teu reino venha sobre essa vida, o teu reino venha sobre essa casa, o teu reino venha sobre esse teu filho e essa tua filha, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém. Queridos, foi um prazer ter estado com você. Se você está em São Gabriel, eu quero convidar você a estar conosco nos nossos encontros, onde nós adoramos a Deus, onde nós ensinamos esse Evangelho do Reino. Amanhã, quinta-feira, aqui no Ministério Aviva, na Avenida Antônio Mercado, 2985, em São Gabriel, amanhã eu estaria aqui compartilhando o estudo sobre o Tribunal de Cristo. Amanhã nós estaremos na segunda aula sobre o Tribunal de Cristo. Então, se você mora em São Gabriel e você quer vir estudar conosco, venha. Ah, mas eu sou do... Não, irmão, pode vir, não tem problema nenhum. Venha assistir se você quiser. Não vou ficar oferecendo cargo para você, mas se você quiser vir estudar conosco, fica à vontade. Avenida Antônio Mercado, 2985. Quinta-feira, temos o estudo da palavra. Você tem alguma mensagem aí, pastora? Tem, a Gervásia tinha colocado, estou entendendo, glória a Deus. Amém. A Regina, eu entendi. Amém. Charlene, que assim seja. Amém. Depois da oração, Camila, amém. Amém. Pamela, amém. Gervásia, amém. Glória a Deus. Então amanhã temos o estudo da palavra. No sábado, esse sábado agora parece que não tem previsão de chuva, então nós temos o projeto Moleque Boa Conduta, que acontece aqui na Escola Caíque, onde meninos e meninas participam desse projeto. E o esporte é um instrumento para a gente manifestar o reino de Deus. Esse sábado vai ter lanche, vai ter o esporte, vai ter o treino, vai ter palavra, enfim. Sábado, 12h30 da tarde. Se você gosta de esporte, se você entende de futebol e você quiser ir lá compartilhar com as crianças, ensinar, conversar com as crianças durante o projeto, você pode vir nos visitar na Escola Caíque, sábado das 12h30 às 4h30. E no domingo, o nosso encontro é aqui no Ministério Aviva. Domingo às 19 horas a gente vai estar reunido para um grande culto adorando ao Senhor Jesus. Então você é o nosso convidado. Você e a sua família, fique à vontade para estar conosco.
Tem mais alguma resposta aí, pastor? Não. Então nós vamos encerrar hoje esse encontro que a gente chama de Papo do Reino. Ele acontece toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós separamos 1 hora, que até já passou, 1 hora para a gente compartilhar da palavra de Deus. E toda quarta-feira a gente vai estar aqui com você. Que Deus te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Fica com Deus, Amém. em nome de Jesus. Amém.